Salve, salve meus queridos alunos, bem-vindo a mais uma videoaula. A gente vai entrar ali agora no período gótico, só para a gente continuar aquele período das esculturas na história. A gente está fazendo aquele parâmetro, né, de arquitetura e esculturas, né? Mas dessa vez a gente continua ali só nessa parte ali das esculturas. Então, vamos entender um pouco ali aquela era do século XII, ali, do período gótico na Europa, que foi um período que eles passam por grandes transformações sociais, né, e econômicas, né? E isso, claro, que refletiu na arte. E como refletiu, né? Então a gente tem, de início ali, a gente tem aquelas catedrais, né, gigantescas, escuras, e ao mesmo tempo eram aquelas catedrais iluminadas pelos vitrais, né? E esses vitrais eram usados para pedagogia, né? Ensinava o povo através dos vitrais. Então tinha vários desenhos ali sobre a evangelização, né? Sobre a primeira comunhão, né? Segunda comunhão, aquela coisa de ensinar o povo sobre os evangelhos através dos vitrais. Uma vez lembrando que o povo naquela época, né, século XII ali, a grande parte ali, de quase 90% ou mais ali, não liam nada, não tinha acesso à escola. A única escola que existia era a própria escolástica, né? E mesmo assim era voltada para a parte religiosa ali, que os vitrais acabavam sendo uma grande parte ali, né? Então os vitrais muito coloridos sempre traziam aquela imagem de Maria, a imagem do Espírito Santo, a imagem de Jesus, a imagem dos apóstolos, né? E com aquelas cores deixava a igreja realmente colorida. A arquitetura, falando agora de arquitetura, era tão perfeita que era construída, né, as partes das janelas ali eram construídas conforme o sol andava, né, conforme o sol fazia aquele, aliás, né, conforme a Terra girava, né, a Terra é plana, né? Então, conforme a Terra girava, a luz do Sol ia se movendo, né, e a igreja ia recebendo essa iluminação e ensinava o povo de uma maneira que aquela luz era o próprio Espírito Santo, né? Era uma técnica que tinha naquela época lá. Claro que hoje não se acredita mais nisso, mas na época 100% acreditava nessa luz colorida dentro da igreja, né? Sem contar as estátuas que haviam na época, né? Bem esculpida, bem trabalhada com o material que tinha na época, né? Alguns eram em cimento, outros eram esculpido em própria pedra, né? Ou aracária, ou a ardósia, ou até o mármore. Lembrando que as esculturas eram expressões tenebrosas, expressões assim de sempre vigiando, sempre olhando, aquela coisa. Você entrava já na igreja com medo porque tinha alguém já te observando. E era uma característica que tinha na época, principalmente obedecendo, na escultura, obedecendo o padrão de escala humana, né? Não só do tamanho, mas na perfeição de braço, perna, do corpo, do rosto, né? Eram bem trabalhados ali, conforme a demanda, né? Conforme o personagem que ia ser esculpido. Sobre os gárgulas, né? É uma polêmica, né? Realmente se acreditava que eram demônios e ficava vigiando as pessoas, né? Vigiando os infiéis ou até aqueles que entravam dentro da igreja, né? Falava que ficava observando, assim, né? Mas não se passava de calhas. Conforme a chuva, a época do ano, né, na Europa a gente sabe que a temperatura, o clima é totalmente diferente nosso aqui do Brasil. Então, conforme a época ali, jorrava a água da chuva, né, jorrava pela boca do gárgulo. Então era só uma estética, não um enfeite ali. E ao mesmo tempo se usava aquela coisa ali para assustar o povo, falar que o demônio estava olhando aqueles infiéis. Isso foi pregado durante muito tempo. Era o que se tinha na época. Não interessa também agora o porquê que só tinha isso, né? Mas o que o povo acreditava, né? Imagina o povo
quase 100% que não frequentava uma escola, nem tinha prática de leitura em casa, eram pouquíssimas pessoas, né? Uma outra ideia interessante, os espaços quadrados, né, curvos ou irrelevantes, os espaços irregulares, né, receberam a cobertura da abóboda cruzada, né, colunas mais delicadas, né, ocupavam os lugares sólidos, né, e pilares. Esse estilo ao qual se atribuiu o nome de gótico, né, tem a sua expressão maior na arquitetura dentro das basílicas. Por enquanto a gente só está nas esculturas ainda, né? É a Basílica de Saint-Denis, né? Ou Santo Denis, né? Em Paris, na França, exemplo de arquitetura gótica. Segue aqueles portais, né, lá dentro, aquele estilo arredondado, encontra, né, e várias colunas ali, né? Agora ali, para a gente correr mais um pouquinho, na arquitetura brasileira, falando das esculturas, né, resultado da mistura dos povos que chegaram aqui e se instalaram nas regiões do país, né? A gente tem uma característica predominante ali no Brasil quando se falam das esculturas ali bem no começo, ali a era barroca, e não tem como a gente deixar de falar do Aleijadinho, né? O Antônio Francisco Lisboa, que além de arquiteto era escultor, né? Trabalhava com as esculturas na época, no formato lá, ou pedra, ou madeira, ou pedra sabão, terracota, né? O material que tivesse na mão dele. E quem encarnava para ele era o mestre Taí, e que passava aquela parte de gesso que terminava, fazia a finalização ali, a coloração, tudo, né? O exemplo ali clássico é os 12 profetas, né? A última obra realizada e comumente realizada aos períodos barroco e rococó no Brasil. Então Aleijadinho foi o grande precursor, né, dessa época. Já no estilo modernista, né, podemos tomar ali um exemplo, a capital de Brasília, né, que foi concebida ao ênfase, né, do racionalismo e o funcionalismo, né? E Brasília ela é inteira arquitetada, ela é inteira de esculturas. A própria arquitetura é uma escultura, né? Vai ver um exemplo ali legal, um exemplo clássico dessas esculturas do estilo modernista no Brasil é o próprio Cristo Redentor, né? Que é a estátua brasileira de 38 metros, né? No Rio de Janeiro, né? Está classificada ali de mais de 1000 toneladas, é muito peso, né? A inauguração dela foi em 1931, localizado no Morro, né, do Corcovado, no Rio de Janeiro, né, e um dos maiores símbolos do estilo Art Deco, né, do mundo. Ela é referência no mundo ao estilo Art Deco, espalhando-se pela cultura ocidental através dos diversos campos artísticos. Observando bem a relação dela com os movimentos históricos, né, incrível que pareça, é o próprio cubismo, né? Ela tem aquelas linhas geométricas que fogem do padrão, né, daquela coisa estética do próprio ser humano. Ela lembra, né, o estilo. E é isso, a gente termina a nossa aula por aqui. Espero que tenham gostado. Logo mais tem a continuação dessa aula. Obrigado e até mais.